eu queria saber antes, o que levou você a criar uma página no Instagram para falar de arbitragem? Você é árbitro? Você foi árbitro? Conta aí pra gente. Cara, é uma dúvida que o pessoal tem bastante e eu tendo a responder pelo menos uma vez por semana isso. Que, cara, eu sou árbitro, tenho formação aqui na Federação Mato Grossense, para quem não sabe, sou aqui do Mato Grosso. O que me levou até a página é que eu tenho uma empresa de arbitragem, desculpa, que fechou na pandemia dos eventos, a gente não tinha onde trabalhar, eu acabei criando a página para falar um pouco sobre arbitragem. E aí foi dando certo, é uma paixão que eu tenho, falo com tranquilidade, já tô no ramo faz 11 anos, desde junho de 2014, a primeira vez que eu peguei para apitar um jogo. Nunca atuei profissionalmente, sempre na várzea, na verdade, ali, porque no profissional é fácil, tem policiamento em tudo quanto é canto. Agora eu quero ver na várzea, aí a gente vê quem é de verdade. É isso aí, é verdade, é por aí mesmo. Então eu criei uma história aí em relação a Sou do Apito, já tô 5 anos com a Sou do Apito, em julho, fez 5 anos, e parece que foi ontem, cara. É um trabalho que eu gosto. Traz muita polêmica, atrai muito hater, mas atrai muita gente bacana também, que tem curiosidade e às vezes não conhece da regra do esporte que mais ama, que eu acho que é o mais louco, assim, a maioria que torce, assim, não conhece muito sobre regra, e a gente acaba conhecendo pelo Instagram, assim, eu tiro muitas dúvidas, eu troco ideia, quem quiser tirar dúvida lá comigo, eu tô sempre à disposição. Pô, isso é muito legal porque, bom, a arbitragem é sempre uma situação polêmica, né? A galera puxa às vezes muito pro seu lado, né? Aqui, claro, no BarbaCast, quem acompanha aqui sabe que eu sou Flamengo, não sabe o time dele que ele também não fala. Eu já sei, mas não vou falar para ninguém. Mas assim, é difícil você analisar a arbitragem, né, de uma forma geral, sem você entrar no clubismo, né? Quer dizer, todo mundo sempre puxa para si uma situação de erro de arbitragem que te prejudica ou te beneficia, né? Cara, e uma vez, até essa questão do clubismo, eu conversando com o Wagner Hillway, que é um dos tops hoje no VAR no Brasil, e ele falou uma coisa que me marcou bastante e eu trouxe para mim, assim. No começo era um pouco difícil quando eu comecei a falar na página, de eliminar esse clubismo total, assim. É um pouco Sim. difícil, querendo ou não, a gente se torna passional. E o Wagner, ele falou para mim assim, Paulo, quanto mais você estudar a regra, menos clubista você vai ter. Quanto mais você souber de instruções, menos clubismo você vai trazer. E foi isso que eu fiz. Hoje eu me considero zero clubista, falo do meu time, falo de outros times com a mesma veracidade, com o mesmo entendimento de futebol que eu tenho. É importante isso, o pessoal entender que é o meu entendimento, não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Tento trazer um novo ângulo, uma visão do árbitro mesmo. Sim. Não, isso é o mais difícil, né? Você comentar, às vezes, por exemplo, como é para você comentar quando é contra o seu time, que, aliás, é bem beneficiado, hein? Cara, eu costumo não ter problema, não ter problema. O que eu faço, por exemplo, quando eu talvez eu entenda assim, ter uma passionalidade na minha análise, eu não comento no momento. Eu dou uma segurada, espero baixar a ansiedade ali do momento, o nervosismo, porque eu também fico nervoso no assistindo o jogo. Cara, eu sou apaixonado por futebol, sou apaixonado pelo meu clube. Então deixo passar isso e depois sento, avalio, coloco em câmera lenta, vejo análises de outros árbitros também para ter uma base melhor. Converso com alguns árbitros para ter uma certeza maior do que eu estou querendo dizer, para não trazer clubismo. A ideia é sempre trazer a regra, trazer o meu entendimento. Hoje os árbitros têm um pouco o pé atrás comigo assim, porque eu, querendo ou não, estou falando muito de erros deles, mas eu ainda tenho uma boa abertura e eu consigo ter esse entendimento e trazer várias opiniões diferentes assim e formar a minha e levar para o público. Legal, então você conversa com algum árbitro? Você costuma conversar com alguém? Você tem contato? Tem algum que você tenha mais contato aqui na arbitragem nacional, até Cara, internacional também? hoje não posso falar. Hoje não posso falar quem são os árbitros que eu troco ideia, porque eu sou uma pessoa não querida dentro da CBF. Eu tenho. Então, como eu falo muito, bato muito na questão da comissão, na questão das alterações que a gente teve agora de questão do VAR. O VAR está cada vez pior. E então a comissão está bem chateada comigo.
pequena treta com o Sintra ontem, que é o chefe da comissão de arbitragem. Ele veio mesmo? tirar satisfação porque eu tava falando bastante... Quando eu falo nas minhas análises, quando tem um lance muito que não tem necessidade de ir no VAR, eu falo que é um protocolo Sintra-Bassols. Porque foi uma alteraçãozinha que o Sintra e o Bassols fizeram a partir dessa temporada, a partir desse Campeonato Brasileiro, e fez com que os árbitros fossem mais chamados ao VAR. O VAR está mais participativo nessa temporada. Então eu chamei isso de protocolo Sintra-Bassols, e ele não gosta que eu falo isso. Aí ele veio me cobrar, teve uma pequena desentendimento ali, eu falei assim, Sintra, se você quiser continuar aqui e trocar ideia de boa, mas se você ficar me ameaçando de coisa, de processo estranho, eu vou te bloquear aqui e você que vai atrás dos seus direitos. Aí foi basicamente isso. Caramba, cara, mas ele chegou a te ameaçar? Eu não entendi muito bem o que ele entende, porque ele é o chefe da comissão, pô. Se eu tô dando o nome de um protocolo fictício, não quer dizer que é o nome do protocolo mesmo. Não tô afirmando que é um protocolo Sintra-Bassol. Tô falando que é um protocolo que iniciou nessa gestão, mas ele entende que eu estou ferindo a honra dele, pelo que ele entende, pelo que ele me falou. Eu falei, cara, sei lá. Não é minha intenção, deixei claro, assim, não é minha intenção ferir sua honra de momento nenhum. Por isso que eu não falo que você é ladrão, não falo que você tá roubando, não falo nada disso. Aqui eu tô falando que é um protocolo que eu não concordo, só isso. Qual é esse protocolo do VAR que você estava falando? Explica mais pra gente. O que mudou do ano passado para cá? Se você perceber, o VAR teve umas pequenas mudanças, foi até anunciado ali um pouco antes do Grêmio e Inter, que teve aquela polêmica do Braulio Machado. Não sei se você lembra que teve um pênalti claro pro Grêmio, assim, que não foi, que o VAR chamou o Braulio não coisou. Sim. Um pouquinho antes ali tivemos uma mudança que o árbitro de vídeo, o árbitro que está na cabine, não ia interferir na decisão do árbitro. Ele ia chamar, ia passar a ideia dele para o árbitro, eu vi isso, e lá na análise, o árbitro ia escolher ângulo, o árbitro ia escolher o que ele queria ver, o árbitro ia estar conversando praticamente sozinho, sem ninguém interferir. Então foi essa alteração. Antes, todo mundo reclamava disso. O VAR praticamente mudava a decisão do árbitro de campo. Ele ficava palpitando ali para o árbitro mudar a decisão de campo. A gente ainda vê alguns fazendo isso, mas em sua maioria já se adequaram a esse protocolo. Mas é um protocolo novo. Antes o VAR podia conversar mais com coisa. E o Sintra e o Bassols, eles entenderam que o VAR tinha que dar uma segunda chance para o árbitro. Se o árbitro não viu em campo, por exemplo, a situação da mão do Palmeiras, o árbitro não viu em campo a mão. Então, pro Sintra e pro Bassols, mesmo que não seja um lance faltoso, o entendimento deles é que tem que ter revisão, porque o árbitro tem que avaliar, tem que ter uma segunda chance. Só que quando você vai para a ideia da criação do VAR, é erro claro e óbvio. Então, o VAR tem que entender, esse aqui é um erro claro e óbvio, então eu vou recomendar a revisão para o árbitro vir aqui mudar a sua decisão. Por isso que muitas das vezes, e o que aconteceu? A ideia do Sintra e do Bassols era que o árbitro fosse mais ao vídeo, mas concordasse, mantivesse mais a decisão dele de campo. Por exemplo, lá ele não tinha marcado o pênalti. A ideia do VAR era que ele mantivesse a não marcação do pênalti, que ele reviu e entendeu que não foi pênalti. Mas não, o árbitro vai condicionado a mudar de decisão. Foi o que aconteceu no Cruzeiro, foi o que aconteceu no Palmeiras, foi o que aconteceu no Vasco. O árbitro entendeu que não foi falta, na interpretação dele, no critério que ele adota no jogo, mas aí a hora que vai pro VAR, ele já vai com a cabeça assim, errei, tenho que mudar. E aí isso que acontece, e é essa alteração que tivemos. Temos mais recomendações desnecessárias e erros que acontecem por falta de treinamento mesmo. Entendi. Bom, mas se você está colocando o nome dos dois nesse protocolo, se o protocolo tivesse certo, era para eles ficarem orgulhosos, não? Então, aí entra o outro problema. Quando teve a alteração, o Sintra me mandou mensagem. Paulo, estaremos alterando o protocolo. Acho que ele manda para todos os analistas de arbitragem, não sou especial, mas ele manda para as pessoas que falam de arbitragem. E aí a gente vai alterar o protocolo vai ser assim, assim, assado. E aí eu falei, Sintra, eu entendo que vai ter mais chamadas de decisão equivocadas. Eu acho ruim, mas se vocês querem testar, vai testar e vai ver que deu errado. E a partir daí, foi quando eu falei assim, um protocolo Sintra-Bassols, que trouxe o pior para o futebol brasileiro. E ele ficou chateado que eu uso esse Sintra-Bassols porque ele afirma que não teve essa alteração, que o protocolo é o mesmo. Mas ele me falou, eu tenho o print da conversa. Aí depois ele apagou todas as conversas, mas eu mandei para ele o print mesmo assim. Falei assim, tá aqui o print de você me falando tal coisa.
Então, vai ficar aqui guardado. O que você quiser tomar de medidas aí, pode tomar. Mas eu não vou mudar minha opinião, não. Para mim, o protocolo piorou o futebol. A gente está tendo mais recomendações desnecessárias. O VAR não é para esfriar o futebol. O VAR não é para estragar. A gente quer ver bola rolando. A gente quer ver jogo jogado, decisões em campo. A gente não quer ver erro. O erro, claro, a gente não quer ver. Ninguém quer ver. A gente entende que o VAR é para isso. Mas parece que para eles é uma proteção, sabe? É uma proteção que eles têm. Sempre que erra a decisão de campo, sempre que acerta é para glorificar eles, e eu não faço isso. Se acertou, errou, é o árbitro ali em campo. Não, lógico, e você está 100% certo. Essas mensagens que ele manda para você são no direct do Instagram ou WhatsApp mesmo? É nos dois. Eu tenho ele no WhatsApp, mas no WhatsApp a gente teve poucas conversas. Porque no WhatsApp, cara, eu não respondo porque eu atendo a minha empresa também. Eu tenho uma empresa de arbitragem, atendo prefeituras, então eu costumo usar esse WhatsApp para isso. O Instagram que eu troco mais ideia com o pessoal. Mas no Instagram tem muita mensagem com ele. Porque ele já me seguia antes dele ser presidente da comissão. Ali quando ele descobriu o primeiro... Aí vai os bafafá da coisa. Ele descobriu que ia ser presidente da comissão em agosto do ano passado, que ele já tinha uma chance. Ali em outubro ele foi informado que seria. Mas ele não me falou nada, eu sei disso por conta dos árbitros que eu conheço. O CNM já tinha caído, já virou o ano, já tinha caído, apesar de estar na chefia. E ele começou a seguir e me mandar mensagem. Até então, para mim, era um ex-árbitro que eu estava trocando ideia. Aí depois, quando ele entrou para a comissão, eu falei, opa, eu vou manter mais o contato aqui, né? E a gente começou a trocar mais ideias. Só que aí, como eu bato, né? Ele é da comissão, eu entendo ele não gostar. Eu entendo, eu respeito. Para de seguir, pô. Para de seguir, eu não quero mais ver isso. Esse não é o conteúdo que eu quero ver. E eles não entendem isso. Eles acham que eu tenho que mudar o meu conteúdo. E não vai acontecer. O meu conteúdo é o que eu acho, não o que eles acham. Lógico. Senão vai ser chapa branca, para que vai fazer o conteúdo? Também, né? É igual, por exemplo, se o Flamengo viesse no seu perfil e falasse assim, não, você tem que postar o que eu quero que você poste. Não, pô, eu vou postar o que eu entendo que eu quero, pô. Já fizeram isso. Na administração passada eu sofri bastante com eles, inclusive. Então, também não mudei porra nenhuma do que eu estava fazendo. A gente perde um pouco. Mas lá na frente é o que eu falei pro Sintra. Eu falei, Sintra, você não vai ser eterno aí. Uma hora vai entrar outro e eu não vou mudar o meu perfil de ser. É o que eu sou, não vou mudar para te agradar. E eles sofrem. E eu entendo eles também, eles têm muita pressão. Imagina ser o chefe da comissão de arbitragem, sua arbitragem toda rodada ter 10 lances absurdos. O cara deve... O CNM teve crise de ansiedade, imagina. O CNM nunca tinha passado por isso, teve problemas psicológicos, teve que fazer tratamento. Então a gente... Imagina a pressão que seja, não tô julgando toda a pressão que é. Sim. Sinta tem até umas ideias legais. Ele tá. Não sei se você já viu alguma coisa da Arbitragem Sem Fronteiras. Ele foi para o Amazonas, foi para Roraima, veio para Cuiabá agora recente. Eles estão indo levar a semana da CBF assim para conhecer os árbitros da base, passar instruções para todos os árbitros, a mesma instrução. Porque é um problema aqui no Brasil essa questão de instrução, porque cada lugar tem o seu instrutor, e aí cada lugar tem sua interpretação diferente, e por isso que a gente vê essas aberrações aqui no Brasil. Pô, legal. Bom, essa iniciativa realmente é boa. Tomara que continue, porque assim, a padronização, né, da arbitragem, de uma forma geral, né, os mesmos lances que são pênalti em um lado tem que ser pênalti no outro lado, numa região tem que ser na outra região. Porque isso é uma das coisas que gera toda essa discussão, todo esse debate, né, cara? Porque, pô, às vezes o mesmo árbitro que deu um pênalti ou, sei lá, alguma situação num jogo específico não dá no outro. Eu lembro, não sei se foi o Ayrton Lucas, eu não lembro, que sofreu um choque, tem um corte profundo na região ali da canela. Foi o Ayrton Lucas do São Paulo. Então. Contra o São Paulo. Então, mas eu não sei se foi esse lance que o mesmo árbitro, o árbitro desse jogo, eu não sei se era ele, mas teve uma era comparação. Então, teve uma comparação dele no Mundial, não teve? Que ele falou que o mesmo lance ele deu vermelho, sei lá, não sei se foi Não foi esse lance. Foi o lance do oportunidade clara de gol que o Ramon Abate, que ele expulsou o jogador do Real Madrid lá, do Monterrey, do Real Madrid. E aí teve um lance de vermelho aqui do Flamengo e... quem que não expulsou agora? Atlético Mineiro, que não expulsou da entrada do Plata. E aí o pessoal ficou... é semelhante, mas é diferente. Aqui
É que no Mundial, o VAR é menos intrusivo. Então ele vai manter mais decisões de campo. E é isso que é o problema no Brasil. O VAR entra em interpretações. E no Mundial, eu também achei que não era para vermelho aquele lance do Mundial. Porque para mim não tem o domínio. Assim como eu defendi o não vermelho nesse lance do Fausto Vera. Do Fausto Vera no Plata. Eu também não achei como vermelho. Só que lá no Mundial, os árbitros de vídeo, eles respeitam muito a decisão de campo. Eles têm, tipo, se não for um erro claro, eu vou manter a decisão de campo. Ali, como teve um pênalti, voltou atrás, teve uma confusão, eu até entendi um pouco a recomendação, mas eu concordei com o não vermelho. Mas essa questão de critério é uma das coisas que mais me incomoda. Porque, cara, a gente vê árbitros... É que você, como torcedor, você vai entender que é de acordo com o time. Eu vejo ele como um modo de defesa do árbitro. Ele vai aplicar a regra de acordo com a defesa dele. Por exemplo, ontem no lance do Cruzeiro, a gente vai falar sobre isso, teve um lance dentro da área do Cruzeiro que é semelhantíssimo à falta marcada, era um pênalti pro Cruzeiro, a falta marcada do Matheus Pereira no Zé Rafael. É muito semelhante. O VAR chamou, o VAR não chamou. Por quê? No início de uma falta, você vai passar menos problema para o árbitro em campo se você sinalizar uma falta fora da área. Agora, se você marcar um pênalti que não tem uma clareza, igual naquele lance, não tem clareza nenhuma, vai trazer mais problema. Então, eu acho que eles usam isso como defesa. Até eu vi o Leonardo Jardim, que é o treinador do Cruzeiro, ele falando, os times da frente, eles são beneficiados. Pô, o Cruzeiro é o time da frente, por que o Cruzeiro não está sendo beneficiado? Não faz sentido essas reclamações. Sim. Mas eu também me conformo um pouco com essa questão de critério, e eu acho que é a maior reclamação de todo mundo assim que torce por futebol. Até com uma comparação, não tem comparação, mas a gente tem que comparar. A Premier League hoje é o exemplo de arbitragem que a gente tem no mundo. E, cara, você assiste os jogos da Premier League, assim, eu assisto bastante jogos, que eu gosto muito da arbitragem, então eu assisto muitos jogos. Nos jogos da Premier League, tem muitos erros, igual aqui no Brasil, tem os seus erros dos árbitros. Sim. Só que lá a gente consegue entender, esse tipo de lance eles não marcam, esse tipo de mão eles não dão. Então, por mais que seja um erro que a gente entenda que seja erro, tem um critério, sabe? A gente consegue observar, não, eles não marcam esse tipo de questão. Então, é legal de você ver, todo mundo entende, eu acho que falta, mas o árbitro em campo achou que não, o VAR vai respeitar. E eu acho que é essa desconexão que a gente tem aqui no Brasil que a gente tinha que procurar ter. Ganhe muito dinheiro no YouTube seguindo esse conselho. Veja só, olha, a gente fez o curso do Peter Jordan, YouTube sem aparecer. Para quem não sabe, o Peter é um dos maiores YouTubers do Brasil e do mundo, tem mais de 14 milhões de inscritos, e ele vai ajudar você a ganhar dinheiro de verdade no YouTube ou em qualquer outra rede social. Como? É o seguinte, esse curso, o YouTube sem aparecer, quando a gente fez, o nosso canal tinha 40 mil inscritos e hoje estamos chegando a 360 mil inscritos. Então, o link está aqui embaixo. Eu recomendo para vocês. Vocês têm 7 dias para pedir o dinheiro de volta. Eu recomendo, a gente usou, foi muito bom para a gente. Vai ser bom para vocês também, tá bom? Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet, YouTube sem aparecer, eu recomendo.